Bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do podcast da emergência. Hoje eu vou começar com uma pergunta. Se você está de plantão num pronto-socorro e chega uma gestante convulsionando, o que você faz? Encaminha para um lugar que tem um ginecologista? E se for no atendimento pré-hospitalar, o que fazer? Para nos ajudar a cuidar das gestantes que apresentam eclâmpsia, convido hoje para compartilhar seu conhecimento o Dr. Marcos Marangoni. Como vai, Marcos? Olá, muito obrigado pelo convite, Adriano. Uma honra poder falar sobre saúde da mulher e explorar um tema tão importante no nosso país. Bom, meu nome é Marcos Marangoni, eu sou ginecologista obstetra formado pela Unicamp e mestrando em tocoginecologia pela Unicamp também. Bem, como de costume, vamos viajar um pouco pela história. O desafio de tratar a eclâmpsia ao longo dos séculos esbarra primeiro em identificar o que é a eclâmpsia, entender quem é a gestante com risco de tê-la e depois como tratar. Veja, os gregos antigos já tinham noção de que gestantes com cefaleia e edemaciadas tinham risco de convulsionar. Mas o que essa convulsão significava? Muitas vezes seria uma maldição ou uma possessão demoníaca, e não uma doença em si. E esse pensamento se manteve por muitos séculos. Foi só a partir do século 17 e 18 que tivemos efetivamente um avanço científico em entendimento de eclâmpsia. Muito porque foi nessa época que a ginecologia se tornou uma especialidade reconhecida. Antes, as doenças que acometiam mulheres simplesmente eram ignoradas pela comunidade médica. A eclâmpsia, até então, aparecia uma ou outra vez nos livros textos, mas ela ainda não era algo exclusivo da mulher grávida. Veja, epilepsia era definido como convulsão que ocorria de forma crônica e que não se sabia ao certo o que causava. Já a eclâmpsia era todo tipo de convulsão aguda. Poderia ser causada por dor intensa, por choque hemorrágico ou mesmo gravidez, e que se resolveria uma vez que o fator desencadeante fosse removido. Mas, no século XIX, alguns avanços que estão conosco até hoje foram feitos. O primeiro foi agrupar e estabelecer quais seriam os sinais premonitórios de eclâmpsia. Dentre eles foram destacados cefaleia, dor epigástrica, edema de membros e alterações visuais. Depois, em 1843, identificaram que gestantes com eclâmpsia tinham proteinúria. E, posteriormente, em 1897, reconheceram a hipertensão da gravidez, que poderia levar à eclâmpsia. Ou seja, até o final do século XIX, basicamente todos os achados semiológicos que aprendemos hoje da eclâmpsia foram descritos. Então, até aí conseguimos identificar a gestante com maior risco de eclâmpsia. Mas e como tratar? Obviamente, como falei um pouco antes, já se sabia que a eclâmpsia seria uma forma de convulsão aguda e que se resolveria conforme o fator desencadeante fosse eliminado. Ou seja, tratava-se a eclâmpsia com o parto, além de sangria, obviamente, pois era o tratamento de quase tudo antigamente. O problema é que se hoje você pensa em cesárea, até meados do século XIX não era bem assim. Tentava-se acelerar o trabalho de parto para realizar um parto normal, por exemplo. Evitava-se a cesárea ao máximo, pois até então a mortalidade das cesáreas variava de 50% a 100% e eram feitas para salvar o bebê e não a mãe. Um cuidado que se tinha com as pacientes era deixá-las em quartos escuros, com o mínimo de barulho possível e examiná-las o mínimo possível. Isso partia de um pressuposto de que a eclâmpsia era uma reação reflexa que as grávidas tinham a qualquer tipo de estímulo. E então, quanto menos elas fossem estimuladas, menos elas convulsionariam. Essas gestantes eram inclusive tratadas com dose de morfina para ficarem sedadas e menos reativas a estímulo. Mas e o famoso sulfato de magnésio? Bem, ele foi sugerido como tratamento da eclâmpsia pela primeira vez no século XX, em 1925. E a ideia era a seguinte: o magnésio era descrito como um sedativo de células nervosas. Ele era utilizado de forma intraespinhal para tratar convulsão de tétano. Então, um grupo de médicos de Los Angeles decidiu tratar a eclâmpsia com magnésio. 20 miligramas EV em infusão lenta, que é bem parecido com o que a gente faz hoje. Uma última curiosidade, antes de passarmos para a teoria. Hoje sabemos que a eclâmpsia é uma doença endotelial, que é causada principalmente pela invasão anormal da placenta. Veja, essa invasão anormal só é descrita em humanos, e nós somos a única espécie de mamíferos que sofre dessa doença. Bem, Marcos, agora que viajamos no tempo, me diga uma coisa. Qual é a definição moderna de eclâmpsia e, por extensão, de pré-eclâmpsia?
Bom, vamos lá. Antes de eu passar para a teoria, eu também tenho uma curiosidade não tão didática, mas tem uma série bastante bonita que chama Downton Abbey. Eu não sei se alguns dos ouvintes já assistiu a série. É uma série que fala sobre a aristocracia inglesa no começo do século XX. E uma das personagens principais da série morre justamente de eclâmpsia. Então, é bem interessante você falando essa descrição histórica. O cuidado era bastante precário, né? Com as pacientes, com as gestantes, com as puérperas que sofriam com pré-eclâmpsia e, por consequência, eclâmpsia, né? Que não tinha esse tratamento tão bem estabelecido. Então, é uma série bem legal, super recomendo. Bom, mas vamos lá. Então, o que antes a gente chamava de DHEG, né? Doença hipertensiva específica da gestação. Hoje a gente não, esse termo está em desuso. A gente chama a doença como pré-eclâmpsia mesmo, né? É importante diferenciar alguns termos. A primeira coisa é a hipertensão gestacional. O que é a hipertensão gestacional? Ela é definida como a presença de hipertensão, né, PAS acima, maior ou igual a 140 e PAD maior ou igual a 90, a partir de 20 semanas de idade gestacional. A hipertensão crônica é aquela hipertensão que é diagnosticada antes das 20 semanas. Ou, por exemplo, o paciente que já usava algum antihipertensivo antes da gestação, ou que chegou no pré-natal ali antes das 20 semanas e fez esse diagnóstico. Às vezes a paciente começa o pré-natal tarde e você não sabe se é uma hipertensão crônica ou uma hipertensão gestacional. E se ela permanece hipertensa depois das 6 semanas de puerpério, a gente também chama de hipertensão crônica. Então, definimos hipertensão gestacional e hipertensão crônica, que na gestação tem essa distinção bem específica. A pré-eclâmpsia em si é a presença da hipertensão depois das 20 semanas, então uma hipertensão gestacional associada à proteinúria ou lesão de órgão-alvo, sinais de gravidade, que a gente chama, né? Ela pode ser também uma pré-eclâmpsia superajuntada a uma hipertensão crônica, quando a paciente já tinha hipertensão, e aí desenvolve lesão de órgão-alvo também ou proteinúria depois das 20 semanas. Como que a gente define a proteinúria em si? Você precisa ter a presença de pelo menos 300 miligramas de proteína na urina de 24 horas ou uma relação prot-CREA na urina maior ou igual a 0,3. Dá para fazer o diagnóstico também só com a fita urinária com pelo menos uma cruz de proteína. Bom, é importante salientar que não é obrigatório mais a presença de proteinúria para o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, se a paciente apresenta sinal de gravidade com hipertensão, às vezes uma hipertensão grave sozinha já te dá esse diagnóstico de pré-eclâmpsia, uma hipertensão com mais de 160 por 110. Piora da função renal, elevação de enzima hepática, anemia hemolítica microangiopática, também são eventos definidores da pré-eclâmpsia, né? Então, isso faculta a presença da proteinúria nessa paciente. Por fim, a definição de eclâmpsia é a ocorrência de convulsão tônico-clônica generalizada ou até coma em mulheres com pré-eclâmpsia, sem nenhuma outra causa aparente, né? A gente precisa distinguir daquelas mulheres que convulsionam, que têm epilepsia, por exemplo, né? Mas uma gestante ou uma puérpera, né? Convulsionaram, se uma gestante ou uma puérpera convulsionar na sua frente, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta hipótese diagnóstica, até que se prove o contrário, é eclâmpsia. Beleza, então, Marcos. A gestante que convulsiona, então, eu posso definir como eclâmpsia. Mas tem uma forma de eu identificar essa paciente antes dela convulsionar? Perfeito. Então, quando a gestante convulsiona, a hipótese é a eclâmpsia, né? A estratificação de risco é muito importante no pré-natal, né? Para você avaliar essas pacientes quanto ao risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Tem vários estudos a respeito da predição de pré-eclâmpsia, com dosagem de fator angiogênico, enfim. Existem vários fatores de risco bem definidos. São fatores de risco que você vai ficar mais atento. Então, a gemilaridade, a doença renal crônica, lúpus eritematoso sistêmico, diabetes mellitus. Essas pacientes, em geral, recebem AS, ácido acetil salicílico e carbonato de cálcio. São duas medicações aí importantes na prevenção da pré-eclâmpsia. No PS, como é que você identifica uma mulher que pode vir a desenvolver uma eclâmpsia, né? Pode chegar a convulsionar? Existem os sinais que a gente chama de iminência de eclâmpsia, né? Os sintomas. Então,
o que é a iminência de eclâmpsia? É uma tríade clássica lá. Então, tem a cefaleia, principalmente occipital, né? Mas não é exclusivamente occipital, ela pode ser frontal, pode ser temporal, é meio inespecífico. A presença de escotomas ou alteração visual, e a epigastralgia, ou a dor em hipocôndrio direito, justamente pela distensão da cápsula hepática. Outro sinal importante também, que a gente ainda classifica como iminência de eclâmpsia, é o aumento da área reflexógena, né? A gestante ela já tem um reflexo mais vivo, e aí, quando ela tem esse aumento da área reflexógena, a gente vê que ela está próxima a uma convulsão. Importantíssimo salientar que 20% das mulheres convulsiona sem nenhum sintoma prévio, então não apresenta iminência de eclâmpsia. Por isso que não dá para esperar a iminência de eclâmpsia para fazer alguma coisa. Qualquer sinal de gravidade, por exemplo, uma hipertensão grave, uma PA de 160 por 110, já deflagra a prescrição de sulfato de magnésio. Não precisa esperar sintoma, porque o sintoma quer dizer que já está num quadro bem mais grave. Certo, então me diz uma coisa, Marcos. Chega uma gestante convulsionando no meu pronto-socorro. O que eu faço? Bom, a primeira coisa para falar aqui é que a gestante é um ser humano, né? Então, os cuidados gerais são os mesmos para qualquer adulto que convulsiona. Então, não pode esquecer, por exemplo, de proteger a paciente, evitar a queda da maca, né? Subir as barras laterais, garantir a via aérea, acesso calibroso, enfim, o atendimento inicial. E aí que a mágica acontece, né? A prescrição inicial para essa mulher que está convulsionando é o sulfato de magnésio. Tem dois esquemas principais que a gente usa mais no dia a dia: o esquema de Pritchard e o esquema de Zussman. No geral, as pessoas dão mais preferência ao esquema de Zussman. Como que é esse esquema? Você usa 4 gramas endovenoso em 20 minutos, você mesmo vai administrando, e 1 a 2 gramas endovenoso em BIC, em bomba de infusão contínua. Importante ficar do lado dessa gestante, falar para ela que ela vai sentir bastante calor durante a administração da medicação. Ela pode vomitar, inclusive. Então, o sulfato de magnésio dá bastante mal-estar enquanto você está administrando. Caso você não tenha disponível uma bomba de infusão contínua, aí você faz preferencialmente o esquema de Pritchard, que ele não tem essa coisa da infusão contínua e a dose de manutenção é intramuscular. Como que é o esquema de Pritchard? Então, é 4 gramas endovenoso em 20 minutos, mais 10 gramas intramuscular, 5 em cada nádega. Isso é a dose de ataque. E a manutenção é 5 gramas intramuscular de 4 em 4 horas. É bom para quando vai transportar a paciente ou caso a sua unidade aí de saúde não tenha uma bomba de infusão contínua. É importante também lembrar da coleta dos exames laboratoriais na admissão, né? Justamente para avaliar as lesões de órgão-alvo e o prognóstico da gestante. Então, não pode esquecer do hemograma para avaliar a plaqueta também, né? A creatinina, a função renal, a AST, ALT, a bilirrubina, a lactato desidrogenase, a glicemia de jejum para fazer diagnóstico diferencial com fígado gorduroso, enfim, com outras patologias que podem acometer a gestante, e o ácido úrico. O ácido úrico não avalia a gravidade, mas avalia o prognóstico dessa gestante. Além disso, a proteinúria em 24 horas também precisa ser quantificada, mesmo que você já fez o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Com outras formas de diagnóstico, né? Fez com fita urinária ou não fez com proteinúria, fez com sinal de gravidade, você precisa quantificar essa proteinúria para ter como parâmetro basal de evolução. Vejam que eu nem falei do bebê ainda, né? E é isso mesmo, a primeira coisa que você vai fazer é a estabilização da mãe e depois você pensa no bebê. O sulfato de magnésio não é um antihipertensivo, importante salientar, né? Ele é um estabilizador de membrana. Mas não é infrequente a gente observar uma queda da pressão arterial depois da administração dessa droga. Não é necessário, às vezes, um outro antihipertensivo depois do sulfato de magnésio. Então, a primeira droga não é um antihipertensivo, no caso dessa urgência hipertensiva, né, na gestante. A primeira droga é o sulfato de magnésio. E depois você avalia se a paciente mantiver uma hipertensão ainda grave, com PA acima de 160 por 110, aí a gente indica principalmente a hidralazina endovenosa, 5 miligramas a cada 15 minutos, e vai reavaliando. O cuidado agora é com o risco, que é baixo, né? Mas o risco de intoxicação pelo sulfato de magnésio.
a gente lembra da faculdade daqueles 3 R's, né? Que é a respiração, o rim e o reflexo, que são os 3 parâmetros que a gente tem que avaliar quando a gente tem uma paciente que está sob uso de sulfato de magnésio. Numa intoxicação, tem risco de depressão respiratória e parada cardiorrespiratória, né? Então, você deixa aspirado na beira do leito o gluconato de cálcio. Mas aqui, André, eu quero salientar muito a importância de não ter medo de sulfatar. O sulfato de magnésio, ele é muito mais benéfico do que o risco, que é bastante baixo de intoxicação. Então, na minha vida aí eu tenho já 6 anos de formado, eu vi uma vez uma intoxicação por sulfato de magnésio, que era uma paciente que estava usando nifedipino, que é uma droga que pode ter um efeito aditivo aí com o sulfato de magnésio. Então, não é para ter medo de sulfatar na ambulância, no posto de saúde, onde quer que a gente esteja trabalhando, a sulfatação é muito importante. Show, Marcos. Eu queria salientar duas coisas da sua fala, que a gestante é um ser humano, né? E parece que o médico generalista, o médico que não é ginecologista, acaba esquecendo disso. E a gestante que chega no pronto-socorro, independente de você ter um ginecologista à disposição ou não, é importante você fazer todo o atendimento de emergência como você faria para um politraumatizado, para um AVC, para um paciente séptico, fazer o seu ABCDE, fazer a sua avaliação primária direitinho. E a outra coisa que eu queria salientar também é que é interessante a gente saber que existe um esquema intramuscular, né, de sulfato de magnésio, que é esse esquema de Pritchard, porque no caso, especialmente se você vai fazer um atendimento pré-hospitalar, usar a medicação intramuscular é interessante, né? Visto que não é sempre que você vai ter bombas de infusão disponível, certo? Então, vamos lá. Essa gestante que chega no meu pronto-socorro, ao invés dela chegar convulsionando, se ela chega com iminência de eclâmpsia, o que eu preciso fazer? Dá para eu esperar e encaminhar ela para um local com ginecologista ou eu já posso, como emergencista, como médico do pronto-socorro, fazer alguma coisa? Não, de forma nenhuma, não, a conduta adequada é não é esperar. Então você precisa agir, você precisa sulfatar essa paciente. Iminência de eclâmpsia ou qualquer sinal de gravidade que você identifique naquela gestante. Então, por exemplo, se ela está fazendo uma hipertensão grave, como eu já disse, mais de 160 por 110, se ela está com queda da função renal, se ela está com queda das plaquetas, né? Você começa a fazer uma identificação aí, por exemplo, de uma síndrome HELP, que está no espectro dos distúrbios hipertensivos na gestação. Então, tudo isso já indica o esquema de sulfatação, tá bom? Então, eu nunca me arrependi de ter sulfatado, né? Mas de não ter sulfatado, eu posso me arrepender sim, e já me arrependi mesmo, né? Então, qualquer sinal de gravidade, mesmo a paciente assintomática ou com iminência de eclâmpsia, é sulfatação sem medo. Tá ótimo, Marcos. Então, que nem você tinha comentado, né? A gente falou da mãe, da gestante esse tempo todo. Mas a gente está falando potencialmente de dois pacientes, da gestante e do bebê. Quando e como que eu abordo esse bebê? Bom, a conduta do feto é mais da alçada do obstetra mesmo, né? Então, uma mulher com pré-eclâmpsia com sinal de gravidade ou iminência de eclâmpsia ou eclâmpsia, ela deve ser imediatamente transferida para um hospital de referência, né? Ela precisa ser internada, feito os procedimentos, a sulfatação, a reavaliação. Então, ela é encaminhada para um centro de referência, geralmente um centro terciário, porque a pré-eclâmpsia geralmente ela pode acontecer também no pré-termo, né? Então, esse bebê vai precisar aí de alguns cuidados especiais. Lembrar que a hipertensão na gestação é fator de risco para restrição de crescimento intrauterino, para oligoâmio, para prematuridade, né? Na emergência, a hipertensão na gestante é muito associada com descolamento prematuro de placenta. Lembra do descolamento? Então, é aquele sangramento de segunda metade, doloroso, né? Uma hipertonia uterina e com bradicardia fetal. A resolução do quadro é só pelo parto mesmo, então não tem o que fazer no PS, né? Se ela está descolando, você precisa transferi-la para um lugar em que ela vai ter o parto pela via mais rápida. Não é a cesárea a via obrigatória, né? Mas geralmente essas mulheres não estão em trabalho de parto e estão com colo grosso, fechado, então
no descolamento prematuro de placenta, é encaminhamento imediato para essa mulher. Ela precisa ter a sua gestação resolvida, né? A DPP, a descolamento prematuro de placenta, né, pode piorar o quadro materno, inclusive, com consumo de plaqueta, fator de coagulação, vai formando aquele coágulo retroplacentário, e isso pode levar a mulher a uma CIVD. Então, não dá para esperar. Se você tem uma suspeita diagnóstica de DPP, é assim, ó, transferência imediata. Imediata, é um quadro bastante grave. Ótimo. Então, me diz mais uma coisa, Marcos. Chegou minha gestante lá convulsionando, fiz sulfato de magnésio, mas ela não para de convulsionar. E agora? O que eu faço? Esse é um medo bastante frequente, né? Então, se ela não parar de convulsionar, mesmo com sulfato de magnésio, assim, a grande maioria para de convulsionar, tá? Se não parar de convulsionar, você está autorizado a repetir metade da dose de ataque do sulfato de magnésio. Então, você fez 4 gramas EV, faz 2 gramas EV, né? É importantíssimo salientar que os benzodiazepínicos são contraindicados nessa mulher. Então, não é para fazer diazepam. Você perde o parâmetro neurológico da doente e não trata a eclâmpsia em si de forma adequada. Se ainda assim ela continuar convulsionando, mesmo com esse repique do sulfato, você fazendo mais 2 gramas em bolos, você indica a fenitoína. Aí você pode fazer a fenitoína. Mas esses casos são bastante raros e merecem sim a investigação do sistema nervoso central para ver se já teve alguma lesão, que às vezes pode ter algum sangramento do sistema nervoso central, justamente pelo pico hipertensivo. Mas a mensagem é sulfato de magnésio. Até também acrescentando, né, essa paciente que está convulsionando com eclâmpsia, além do pico hipertensivo, se ela está mantendo a convulsão, ela também pode ter consumo de plaqueta e acabar, infelizmente, sangrando na cabeça, né? E aí também estaria bem indicado você ampliar a sua investigação. E aqui, de novo, reforçando, né, que como não é garantia de que a convulsão vai melhorar com sulfato de magnésio, apesar, né, que a gente torce para que vá e que na maioria das vezes vai, a gente tem que ter essa gestante na mão. Então a gente tem que ter garantido a via aérea dela, se for necessário uma via aérea avançada. Então é lembrar que a gestante é um paciente, a gestante que convulsiona, né, é um paciente da emergência como qualquer outro. Mas vamos seguindo então, Marcos. Quando que eu faço a cesárea, eu tento acelerar o processo de parto na gestante que tem eclâmpsia, né? Tipo, eu já tenho que pensar em acelerar esse trabalho de parto? Como que funciona isso? Ótimo. Então, a pré-eclâmpsia com sinal de gravidade ou a eclâmpsia, né, elas são indicativas, já indicam o parto com 34 semanas ou, se acontecer mais tarde que 34 semanas, assim que for feito o diagnóstico. Não estou falando que precisa ser cesárea, tá? Inclusive, é uma das falhas na assistência obstétrica no Brasil, que a gente tem grande parte das nossas, a maioria absoluta das nossas pacientes com pré-eclâmpsia com sinal de gravidade ou com eclâmpsia, que tem a sua gestação resolvida por cesárea. Isso não é obrigatório, dá para ter parto normal. Então, a idade limite aí, se precisou usar sulfato de magnésio, a data limite é 34 semanas. Caso a paciente fique estabilizada do quadro, com sulfato de magnésio, boa vitalidade, bons controles de PA e bons controles laboratoriais, é o que eu falei, não tem indicação de cesárea. Essa é a parte que todo mundo se choca, né? Então, eclâmpsia não é indicação de parto emergencial. Se ela está convulsionando, a sua primeira ação é o sulfato de magnésio e não o bisturi. Caso ocorra antes das 34 semanas, essa gravidade, né, ou a própria eclâmpsia, você pode tentar estabilizar essa mulher, fazer corticoide para maturação pulmonar e resolver. Pode ser por indução também, tá? Mais que 34 semanas, induzir ou resolver, segundo a indicação obstétrica. Excelente, Marcos, excelente. Agora me diz uma coisa, vamos já encaminhando aqui para finalizar. Quando eu vejo um paciente, uma gestante hipertensa convulsionando, eu posso dar o diagnóstico também de que seja uma emergência hipertensiva, né? E, portanto, eu preciso controlar a pressão. O problema é que nas emergências hipertensivas não ginecológicas, como por exemplo edema agudo de pulmão, eu vou fazer uma droga vasoativa em bomba de infusão, como o Nipride, por exemplo, para baixar a pressão da paciente. Porém, não é o caso da gestante, certo? Como tem que ser minha abordagem para baixar a pressão da gestante com eclâmpsia ou em eminência de eclâmpsia? Bom,
Primeiro passo, então, só para eu ser bastante repetitivo, é o sulfato de magnésio sempre. A hidralazina endovenosa é indicada se ainda tem descontrole pressórico, mesmo depois do sulfato. Se mesmo assim, mesmo com a hidralazina endovenosa, a introdução das medicações orais, né? A gente geralmente começa com nifedipino, pode administrar nifedipino via oral. A metildopa, ela tem um tempo maior de ação, ela vai começar a agir depois de alguns dias. Então, mesmo se a paciente continua com esse descontrole pressórico, apesar das nossas medidas, aí a gente começa sim a considerar o Nipride, mas pelo risco fetal, a gente tem que indicar parto antes da administração. É muito raro você administrar Nipride numa gestante que ainda está gestante, né? Geralmente você indica parto, tira esse bebê, porque os danos à placenta do uso do Nipride são bastante graves, assim, e o risco de sofrimento fetal é bastante alto. Então, quando a gente está pensando no Nipride, a gente opta geralmente pela resolução do parto antes da administração. Quando a gente resolve a gestação, né, quando a gente retira a placenta, isso é bem importante. A tendência é a melhora do quadro hipertensivo, mas o sulfato de magnésio ele deve ser mantido em bomba de infusão por pelo menos 24 horas depois do parto. Lembrar que a pré-eclâmpsia não é uma doença exclusiva de gestante, né? Então, 15 até 20 e poucos por cento aí podem apresentar pré-eclâmpsia com sinal de gravidade e eclâmpsia até mesmo no puerpério, né? Então, não é uma doença exclusiva de gestante. Bem, Marcos, eu acho que a gente discutiu bastante, muito bem. Eu agradeço muito a sua participação e eu acho que se tivesse que tirar uma mensagem, e só uma mensagem desse episódio desse podcast é sulfate. Você não vai se arrepender de sulfatar e como você mesmo disse, você vai se arrepender de não sulfatar. A gente vive numa realidade em que a gente não tem ginecologista em todos os prontos-socorros. Você vai acabar, o emergencista ele pode acabar enfrentando uma situação de que ele vai ter que atender na casa da gestante, a gestante convulsionando, então saber que pelo menos você tem que sulfatar, eu acho que é uma conduta que salva vidas, né? Muito obrigado mesmo, foi um prazer. Muito obrigado, foi excelente. Eu gosto bastante de discutir pré-eclâmpsia. A eclâmpsia é justamente isso, né? É uma das principais causas de morbimortalidade materna no país. Então, o que a gente puder fazer para melhorar esse quadro, a gente tem que fazer. Muito obrigado.